Fala, povo lindo! Nós estamos aqui de novo com mais uma palavra para o seu coração, para poder, no meio de todas essas circunstâncias adversas, trazer um pouco de alegria, de ânimo, de fé, de esperança ao teu coração. E sabe, o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra que é importante para todo crente, para todo aquele que crê em Deus, que está em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, em que o apóstolo Paulo fala assim: essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Então você repara que Paulo, ele faz aqui uma comparação entre a esperança e a âncora. Você repara que um barco, por muito grande que ele seja, por muito enorme, não existe, né? Que ele seja, no momento em que ele lança a sua âncora, o barco ele fica estabilizado, ele fica firme. Podem vir os ventos, podem vir as tempestades, pode vir o que for, ele não sai daquele lugar, ele não afunda, ele fica estável naquele lugar. E Paulo ele fala assim: olha, nós temos de manter a nossa esperança e fazer da nossa esperança a âncora da nossa alma, porque ao longo da jornada da nossa vida, não é? E a gente passa por muitas estações, a gente passa por muitos momentos, e ao longo de tudo isso, nem sempre é fácil a gente se manter estável. A palavra de Deus fala que nós somos constituídos por espírito, alma e corpo. Quem está no meio está a nossa alma, né? Em que muitas vezes as circunstâncias do mundo, as frustrações, as derrotas, os problemas, elas nos transmitem algo do mundo físico, e quando a nossa alma começa a se movimentar de acordo com as circunstâncias, ela deixa de ter uma estabilidade. Eu quero trazer aqui a você alguns exemplos de homens e mulheres que, apesar das adversidades, eles se mantiveram perseverantes por causa da esperança. Porque hoje você precisa de deixar Deus e o Espírito Santo despertarem a sua esperança para que você se levante e continue caminhando, meu querido. Sabe, um homem que teve uma perseverança muito grande foi Josué. Josué nasceu no Egito junto com todos os outros homens e mulheres do povo judeu que nasceu no Egito. Ele esperou até aos 40 anos para, debaixo da liderança de Moisés, ele ser liberto do cativeiro egípcio. Depois ele teve de esperar mais 40 anos para que toda aquela envolvência e toda aquela caminhada no deserto com um povo que muitas vezes perdia a esperança. E sabe o que é que o povo fazia quando ele perdia a esperança? Ele queria voltar para trás, ele queria voltar para o Egito. E se você está querendo voltar para trás, é porque você não está firme na esperança que Deus tem colocado no seu coração. Mas Josué, ele se manteve firme ao longo destes 80 anos, e porque ele manteve uma perseverança firme e uma esperança constante em Deus, quando ele chegou aos seus 80 anos para entrar na terra prometida, para possuir Canaã, sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu estou com 80, mas com o meu vigor dos 40 anos. Porque a esperança nos dá vida, a esperança nos dá força, a esperança nos dá alegria, a esperança nos dá motivo para a gente continuar caminhando. Sabe, uma outra pessoa que se manteve perseverante também ao longo dos anos e ao longo das adversidades, enquanto esperava a promessa, enquanto esperava o seu milagre, foi Ana. Ana esperou 25 anos por um filho, numa altura em que as mulheres serviam para dar filhos aos seus maridos, numa altura em que não havia outra utilidade para a mulher. Ana era uma mulher estéril, era uma mulher que não servia para nada. E durante 25 anos ela orou e clamou e chorou e acreditou e perseverou e manteve a esperança de que a sua oração ia ser ouvida. Ao final de 25 anos, ela teve uma epifania e ela disse: Deus, se você me der um filho, eu te devolvo. Porque na realidade, o que estava em jogo não era a necessidade de Ana, era a necessidade de Deus. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Eu não sei aquilo que você quer, mas se você colocar no seu coração agora que mais importante que aquilo que você quer é aquilo que Deus quer de você, você vai acelerar o processo de Deus na sua vida. Sabe, uma outra pessoa que foi também muito perseverante e que, por ter mantido uma esperança, viu a vitória, foi Jó. Jó foi chamado por Deus, foi elogiado por Deus como um homem irrepreensível. E do dia para a noite, Jó perdeu terras, riquezas, gado, família, todos os filhos morreram, saúde. Do dia para a noite, você já pensou? Se do dia para a noite você perdesse tudo aquilo que você tem hoje? É que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não valorizamos aquilo que temos. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que temos e parece que nada presta, nada tem valor, não é bom, porque a gente está sempre no foco no mais, ou então está olhando para aquilo que o outro está recebendo. Meu querido, a pior coisa que a gente pode fazer é se comparar. Porque muitas vezes a pessoa com quem você está se comparando está vivendo numa estação diferente da sua. Você vai chegar lá, tenha calma.
Mas não se compare. Se calhar você não está satisfeito com aquilo que você tem, mas se você de hoje para amanhã perdesse tudo, você ia dar valor àquilo que você tem. Mas Jó manteve uma perseverança e uma esperança no Deus da sua salvação. E ele chegou ao ponto em que ele pôde dizer: até agora os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam. Sabe porquê, querido? Se você se mantiver firme na esperança como uma âncora da sua alma, de que as coisas vão dar certo, você não pode vacilar, então no final você vai ser promovido. Porque a perseverança, a esperança nos mantém firmes e nos leva a uma promoção. Sabe uma outra pessoa que foi um grande exemplo? Foi Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que escreveu mais cartas canónicas. Meu querido, você vai ver a vida de Paulo e nós pensamos que tudo é festa, só que Paulo, ele aprendeu um grande segredo. Ele falou assim: eu aprendi a viver com abastança, aprendi a ter muito, e eu aprendi a ter o pouco, eu aprendi a ser feliz em qualquer circunstância. E nós precisamos de aprender essa felicidade, de ter Deus como o nosso maior tesouro. Querido, quando Paulo escreveu a carta de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, a carta de Paulo a Filemão, essas 4 cartas foram escritas quando Paulo ainda estava preso. Você acha que as circunstâncias de Paulo eram boas naquele momento? Ele estava com certeza sendo mal alimentado, sendo maltratado, dormindo mal, nas piores circunstâncias. No entanto, ele escreveu aquelas cartas e ele tirou o melhor partido da circunstância em que ele estava vivendo, até que Deus o levasse para um outro tempo. E enquanto ele está ali naquelas circunstâncias, ele está animando os irmãos, ele está fortalecendo os irmãos, ele está ajudando os irmãos. Meu querido, quando Paulo, inclusive, ele escreve a carta a Filemão, sabe o que é que ele está pedindo a Filemão? Ele está pedindo para que Filemão soltasse o seu escravo Onésimo, porque enquanto ele estava preso, Onésimo também estava preso com ele, e Onésimo se tornou discípulo de Paulo. Então repara, Paulo está preso e ele está escrevendo uma carta pedindo a soltura de alguém que também está preso. Meu querido, se você for ver em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, você vê Paulo falando assim: eu uma vez fui apedrejado, por 3 vezes os romanos me bateram com porretes, por 3 vezes o barco onde eu viajava naufragou, e numa dessas vezes eu estive 24 horas boiando, e você vê ele dizendo que 5 vezes ele levou 39 açoites dos judeus. Você não vê nenhuma vez Paulo se queixando, você vê sempre Paulo animando os irmãos, fortalecendo os irmãos, consolando os irmãos. E claro que eu não podia deixar de falar do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que a palavra declara que Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelo seu povo, Ele foi maltratado pelo seu povo, Ele foi caluniado pelo seu povo, mas Ele nunca manteve a esperança de que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu acredito que se Jesus tivesse de morrer na cruz e passar por todo o sofrimento que Ele passou para salvar a sua alma, Ele o faria. Então, querido, não desista de Jesus, porque Jesus não desiste de você, Ele nunca desistiu. Levante-se hoje com esperança, porque a esperança vai trazer estabilidade à sua alma, e a esperança vai fazer com que você veja aquilo que hoje você não está vendo, aquilo que hoje você não está entendendo. A esperança vai fazer com que você chegue ao fim da caminhada, e no fim da caminhada você vai ser promovido, porque, meu querido, a vida dá muitas voltas e não há deserto que dure para sempre. Então se mantenha firme, que hoje a esperança esteja trazendo estabilidade à sua alma e o esteja levando a um novo nível de confiança, porque tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, creia nisso. Que Deus te abençoe. Lembrarei pra sempre da tua promessa, minha força e defesa, nunca me deixarás. O Deus que me salva, abrigo e esperança, teu amor é eterno, nunca me deixarás. Seguro estou em ti, tua graça em teu agir, me rendo totalmente ao teu querer em mim. Minha âncora tu és, Pai, tu nunca mudarás. Eu te amo, eu te amo.